Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa economia e direto da fonte, da cabeça de quem pensa os nossos arranjos produtivos. Nosso assunto hoje é indústria, processos produtivos e investimento no Espírito Santo. Nesse contexto, a gente conversa agora com o Anderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Valores, Anderson. Muito obrigado, Edu, pelo convite, por mais uma vez estar com você nesse momento que vai ser muito prazeroso para nós também. Legal, muito bom. Bom, o Grupo Lamoia é dono de marcas conhecidas como Paletitas, Real Gelato, Luigi, Natuzon e iCream. Também tem uma outra marca aí que é nova, a gente vai falar sobre ela depois. Além de uma fábrica em Piúma e um centro de distribuição em São Paulo, o grupo também tem uma fábrica na Itália. Para suportar o crescimento que a gente vê do Grupo Lamoia, o grupo investe na expansão da planta industrial de Piúma. A nova fábrica vai triplicar a capacidade de produção do grupo, fortalecendo projetos como a marca iCream, focada na terceirização para outros players e também focada na terceirização para outros players de mercado. O Anderson, como é que está a ampliação da fábrica de Piúma? Está tudo concluído? O que falta e como é que está esse ritmo de produção? Bem, Edu, são várias etapas. É uma obra muito grande, de longo prazo. Então, a primeira etapa estamos concluindo agora até setembro, que é uma condição de produzir 30% a mais para os próximos 3 anos, até chegar toda a parte industrial. Antes disso, vem a câmara fria. Então, são etapas. Nós vamos finalizar até 2029 essa obra. Esse momento é um momento que não faz sentido a gente acelerar, porque a demanda está bem atendida. Dos 280 SKUs que nós temos... O que significa SKU? SKUs, produtos, né, desenvolvidos. Cada produto, cada código de barra, cada produto é um SKU. Então, nós temos 280 em todas as marcas. Já tivemos mais, demos uma enxugada, uma redução para poder trabalhar com mais a curva A e B de vendas, cortamos bastante produtos da curva C em faturamento e com isso enxuga, mas dá prioridade para os produtos que têm mais saída. Então, hoje, com esses 280 SKUs que nós tivemos durante toda essa temporada, que para nós finaliza agora em abril, né, a temporada de verão, de setembro a abril, a gente conta assim, não faltou nenhum item sequer em dezembro e janeiro, que é o pico de vendas. Então, para a gente foi assertiva a redução e trabalhamos com um produto que gira muito. Isso foi excelente. Então, nos dá a condição de aumento de 30%, agora a partir de setembro, 30% de aumento da capacidade produtiva, mesmo não faltando nada na atual planta, atual condição que nós temos. O que significa isso em produtos? A gente está falando de quanto de produto que você coloca no mercado e tem conseguido colocar no mercado. E a gente está falando de Brasil inteiro, né? Não, Brasil todo não. A gente trabalha Sudeste, Sudeste. Produzindo para algumas marcas que atendem Brasil inteiro, com a parte da industrialização que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Isso aí. Isso nos dá... Hoje a gente produz em um turno em torno de 30 toneladas, 35 toneladas em dias mais alongados. Quando se faz uma porção menor, monoporções, você produz menos quilos de produto, porque é mais demorado. Quando se trabalha com mais potes, no dia que dedicado a potes, aí você tem mais volume de produção. Então, nós trabalhamos aí entre 20 a 35 toneladas por dia. Com essa nova planta, a gente amplia isso para mais 10 toneladas a mais de capacidade, nos suporta aí pelo menos mais 2 anos e meio, 3 anos de ampliação. A gente está falando desse aumento de produção já a partir de setembro. Já. Legal. Já para a próxima temporada. Legal. E como é que você está lidando com a mão de obra, Anderson? Você tem problema com mão de obra lá? Como é que você lida com isso? Também. Quem não, né? Nos últimos 2 anos, nós tivemos bastante movimentos diferentes para contratações. A mão de obra, a gente prioriza sempre a regional, né, de Piúma, Iconha, Itaipava, toda aquela região, porque para nós é fundamental o desenvolvimento da região e nosso compromisso com os prefeitos, com a comunidade,
mas alguns cargos nós não conseguimos, buscamos na Grande Vitória, que também tem uma concorrência gigante para o time de gestão e a grande maioria está vindo de fora do estado. O estado é muito atrativo, o estado gera condições de qualidade de vida excepcionais, graças a Deus, está muito bem posicionado em diversos fatores e não é tão simples trazer, mas a grande maioria da nossa gestão hoje, da alta gestão, nos últimos 2 anos, nós trouxemos de fora do estado. Ano de Copa do Mundo, ano de eleições, todo mundo fala assim, é um ano difícil, é um ano complicado, o país para. Como é que é para o seu setor e como é que você está com a expectativa para esse ano de 2026? Vamos falar de Copa, né? Copa realmente, para o sorvete, existe um ano bem desafiador quando os jogos são durante o dia. As sorveterias, as nossas sorveterias, elas realmente não têm um fluxo normal naqueles dias de jogos. Mas os jogos são à noite nesse ano, então tende a não ter tanta influência. No varejo, idem. O consumo também do varejo durante o dia, na padaria, no restaurante, na lanchonete, não vai mudar muito, que não vai parar para os jogos. Então, não tende a ter grande impacto. Mas, normalmente, não é o melhor cenário, diferente do churrasco, né? Das cervejas. Para nós, a parte de eleição, que a gente torce e que aconteça é que continuamos com o Estado próspero, porque o Estado vem de uma longa trajetória de crescimento, de infraestrutura, de investimentos, de atração de negócios e de empresas, de pessoas, e que a próxima gestão continue acontecendo essa mesma força de crescimento para dentro do Estado. O Estado é muito, muito potente e precisa de gestor que continue dando sequência no que vem há tanto tempo acontecendo. Legal. Com base na sua operação da Itália, como é que você lida com essas diferenças de cultura? E o que você tira de bom de uma para aplicar na outra? Você tem uma experiência com a fábrica na Itália, tem uma experiência com a fábrica aqui no Espírito Santo, aqui no Brasil. O que você tira de uma e coloca na outra? Como é que tem sido essa sua experiência no exterior? Edu, é muito diferente, você falou muito bem. São culturas de consumo, de produtos, de valorização, de rótulo. O europeu, ele lê muito rótulo, ele quer saber o que ele está consumindo. A legislação é mais exigente que a nossa em relação a alguns produtos, a alguns insumos que vão chegando no Brasil com o passar do tempo, na consciência do brasileiro. O brasileiro hoje já lê muito rótulo, já quer um produto mais clean label, menos ingredientes, menos ultraprocessamento, mas lá já está bem mais avançado. Então, é desafiador para a gente adequar e como comercializar. O maior desafio hoje lá é como comercializar, como comunicar com o público, com o consumidor final. Então, tivemos que buscar uma agência local para poder fazer essa parte. Então, o ano passado foi de muito aprendizado durante todo o ano, foi abaixo do que nós esperávamos. Esse ano já começamos com o pé direito. Fevereiro já foi melhor que 6 meses do ano passado em negócios, que conseguimos acertar alguns ponteiros e principalmente na parte de comunicação. O italiano ele é muito conservador também no consumo de alimentos. A Itália tem um dos patrimônios da Itália é a alimentação, né? Isso. Então, o gelato é um desses patrimônios. Então, vir um produto de outra região do mundo para consumir, eu vou substituir o meu gelato, mas aí vem a força da Amazônia. O produto amazônico, um fruto amazônico tem uma força tremenda. O produto do Brasil tem essa energia natural, é um superfood que eles tanto valorizam, esses alimentos ultra saudáveis e muito energéticos naturais. Então, é lento, aprendizado e que a gente traz aqui para dentro também uma série de novas experiências para aplicar aqui. É bem diferente. A gente consegue pegar as dificuldades de lá e trazer para cá e transformá-las em movimentos de valorização. Legal. É bom lembrar que a sua produção na Itália é de açaí. De açaí. Só açaí. Só açaí. Não tem como concorrer com o gelato italiano. Não faz nem sentido, né? Esse ano a gente começa a produzir lá outros sorbets, né? O sorbet é o sorvete à base de água. Então, de maracujá, que é uma fruta muito querida por eles também, né? Manga, morango, que aí
também aqui no Brasil é muito vendido, o morango, o creme de fruta que a gente chama, mas alguns nos indicaram, leva o cupuaçu. É muito exótico, é muito... Aí é demais. É demais, não dá. Por enquanto também, né? É tempo, De repente tempo, no futuro, né? Portugal vai muito bem, já, inclusive o cupuaçu. E falando disso, você falou da fábrica da Itália, você falou de Portugal. A Itália acaba sendo uma base para outros mercados na Europa e também na Ásia. Como é que está isso? Como é que está essa expansão do grupo na Europa de uma forma geral e também na Ásia? Distribuidores, né? Nós estamos ampliando a rede de distribuidores. Nós já temos um distribuidor em Portugal, um em Luxemburgo, Londres, agora abrimos um na Espanha e também na Coreia do Sul. Estamos em diversas conversas com outros distribuidores. Eles exigem o máximo de certificações para começar a trabalhar, as próprias transportadoras para fazer o transporte do nosso produto para distribuidoras. Eles exigem que nós tenhamos histórico de transporte dentro da Europa. É muito diferente daqui, que você liga para o transportador, faz o orçamento, coleta e foi. Lá é diferente. Você tem histórico? Entendi. É bem desafiador. Mas agora está fluindo bem mais para a gente dentro desses aprendizados. Legal. Ô Anderson, como é que você vê o movimento de expansão industrial do norte do estado? Em um momento de Aracruz, a gente tem falado bastante de Aracruz, que está no momento ímpar. Você investiria nessa região? Com certeza. Com certeza. É uma cidade de grande potencial, não só de valorização para a parte tributária, né, mas também para o apoio da Sudene com o Banco do Nordeste, não só Aracruz, mas Linhares, Colatina, toda essa região. Para nós seria muito bem-vindo ter um braço da indústria lá, nos dando mais condições tributárias. Mas sem deixar Piúma. Sem deixar Piúma. Não, ali é nosso cantinho, nosso espaço que tem uma consideração e um grande respeito por tudo que nós conquistamos lá. Legal. Bom, agora a gente faz uma pequena pausa na nossa entrevista aqui com o Anderson Lamoia para falar mais de incentivos fiscais. Ele citou aqui a Sudene, a gente falou do norte do Espírito Santo e agora a gente vai entender melhor como é que funciona a Sudene e como essa política de subsidiar empresas mexeu com o norte do estado. Quem conta pra gente é a Patrícia Skauser. O Espírito Santo tem 78 municípios. 31 deles, nos últimos 19 anos, tiveram um crescimento econômico expressivo, geraram mais empregos e apresentaram maior capacidade para atrair investimentos. E sabe o que esses municípios têm em comum? Além de estarem nas regiões norte e noroeste do estado, eles fazem parte da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Empresas instaladas nessas cidades têm mais vantagem competitiva. Benefício de isenção fiscal, né? Ela tem um valor considerável de imposto de renda abatido, empresas com lucro real e indústria. E além do benefício de poder usufruir do Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE, que seriam financiamentos com as menores taxas do país e nos melhores prazos. Qual seria esse abatimento no imposto de renda? Em torno de 82,5%. A Sudene é um órgão do governo federal criado para promover o desenvolvimento econômico da região nordeste do país. Mas alguns municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo entraram para a Sudene por terem características parecidas com cidades nordestinas. O objetivo agora é conseguir que todos os municípios do estado sejam beneficiados. Está em implementação a reforma tributária do consumo, que, dentre outras várias mudanças, impede instituição de benefícios fiscais para os estados e municípios. Isso, de certa forma, para o Espírito Santo, que é um estado particularmente beneficiado por benefícios, por incentivos, como o Compete e o Investe, ele vai ficar sem isso, claro que daqui a um prazo. Agora, então, em contrapartida, se nós obtivermos um benefício de nível federal, como é a Sudene, será fundamental, porque aí a gente consegue contrabalancear. Com os incentivos fiscais e benefícios da Sudene, os empresários escolhem investir em cidades mais ao norte do Espírito Santo.
Com isso, as cidades do sul do estado acabam atraindo menos empresas, gerando menos emprego e tendo um desenvolvimento econômico mais lento. A solução para essa equação é incluir os outros 47 municípios capixabas na Sudene. Mas essa não é uma tarefa tão simples. Para isso acontecer, é necessário que o Congresso aprove um projeto de lei complementar em tramitação, algo que tem sido articulado pela bancada capixaba em Brasília. A gente espera que esse momento a gente possa ter a adesão do Congresso Nacional para que a gente possa avançar com essa proposta. A gente está muito confiante que possa ser pautado, até porque o momento nos ajuda para isso, porque nós temos à frente uma mudança tributária que a gente precisa proteger alguns estados. Um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves mostrou que o incentivo fiscal da Sudene foi o fator mais relevante em 43% dos projetos de implantação de novas indústrias no norte capixaba entre os anos de 2012 e 2020. Hoje, o estado tem disponível do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais para financiamento das empresas na área. Para atender todo o estado, serão necessários 3 bilhões de reais. Ô Anderson, como é que você vê as iniciativas de industrialização no sul do estado? Saindo aí, a gente viu agora do norte do estado e o sul do estado. Como é que você vê essas iniciativas? Falta mais incentivos, mais oportunidades para o mercado do sul. O mercado do sul é muito voltado para a rocha, né? E a logística também do sul deixa a desejar. Esse atraso das obras aí atrapalharam bastante o fluxo para o sul, que é a porta de entrada do estado, vindo dos dois principais estados de maior PIB do país. Uhum. Então, a gente precisa sim ter no sul mais incentivos, mais logística, a ferrovia, e tudo isso vai dar uma mudança, já que por enquanto não tem Sudene. Tomara que venha a ter, né? Você acha que a Sudene tinha que ser estendida também para o sul do estado? Faz sentido, né? Faz sentido, o estado todo. Uhum. O que falta para a região conseguir atrair empresas como acontece no norte? Você acha que a Sudene seria decisiva para isso? E aí eu te pergunto, qual é o sentido de uma indústria do porte do Grupo Lamoia estar em Piúma, estar no sul do estado? Nós estamos em Piúma desde 97, quando eu abri uma única sorveteria. Então foi criando uma raiz, foi tendo oportunidade, no início foi até interessante que quando nós começamos com a Paletitas em 2015, a maioria dos concorrentes ignoravam, do interior não vai acontecer nada, isso não vai fluir, daqui a pouco fecha, daqui a pouco sai desse movimento. Então isso para nós foi até bom, estar lá no interior, meio que mineirinho no interior, quietinho, e de repente acontece um movimento maior. Mas o Sul ele tem potencial demais para poder expandir. Acho que mesmo sem a Sudene, vale alguns incentivos fiscais que as prefeituras dão, alguns incentivos de subsídio que o governo do estado, via Bandes ou qualquer outro tipo de fomento, pode dar para levar mais negócios para o Sul. Tem acontecido. É que é um movimento lento, né? Que é normal. A parte de infraestrutura, de liberação ambiental, que é uma questão também muito lenta, demorada. Mas faz parte da proteção também do meio ambiente, que se deixar também vira uma tragédia. Então, você acha que essas iniciativas do governo do estado, o governo do estado criou uma iniciativa de infraestrutura no norte, que é o Parque Log, que é a melhoria de estradas, melhoria de infraestrutura para receber grandes investimentos. E tem um movimento também de ter o Parque Log Sul, o mesmo movimento de melhorar a infraestrutura no sul do estado, até em função do Porto Central, que está para se instalar na região de Kennedy. Como é que você vê, tem a ferrovia F-118 também, que tem um movimento para ela chegar justamente ao Porto Central, chegar a Presidente Kennedy. Como é que você vê esse movimento? Você acha que esse movimento como é que esse movimento pode fazer diferença para a indústria no sul do estado? Total. Isso vai gerar mais facilidade
tanto da logística de saída, de escoar produtos, quanto de chegar em insumos e atração de mais empresas. Nós, por exemplo, a grande maioria, a imensa maioria dos produtos, dos insumos nossos, não são produzidos no estado, infelizmente. Nós temos embalagens que nós compramos aqui no estado, mas cacau, leite, a Celita não seca leite mais, no passado secava. Então, a gente tem uma demanda, açúcar compramos lá em Marataízes, né, Itapemirim ali com a... Açúcar com a Paineiras, é isso? Açúcar com a Paineiras, exato. Mas a maioria dos produtos nossos hoje vem de fora, quase todos de São Paulo. Então, pode ser uma grande oportunidade de atrair empresas que atendam o mercado do Espírito Santo, do Rio e de Minas, porque no mercado alimentício, o grande volume está em São Paulo. Bom, vamos fazer mais uma pequena pausa na nossa entrevista para saber como é que foi a Semana da Economia, mas na volta a gente tem muitas novidades aqui do Grupo Lamoia. Vamos conferir como é que foi a Semana da nossa economia. Com a disparada do preço do barril do petróleo causada pelos conflitos no Oriente Médio, o governo do Espírito Santo se mostrou favorável à proposta do governo federal de dividir o custo de um subsídio de R$ 1,20 por litro de diesel entre a União e os estados. O Executivo Estadual também manifestou apoio à proposta da União, que prevê a concessão de uma subvenção compartilhada sobre o combustível. O aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim foi entregue após mais de um ano de obras. A expectativa é de que a nova pista e o terminal ampliado atraiam voos comerciais e coloquem a cidade na rota da aviação regional. Com a estrutura modernizada, o aeroporto passa a ter capacidade para receber até 9 aeronaves ao mesmo tempo. A pista, com 1.200 metros, agora também conta com iluminação para operações noturnas. O Anderson, o grupo criou uma marca de açaí nova. Por que essa mudança? Por que essa nova marca? E o que o mercado exige de vocês? Nós não tínhamos uma marca dedicada de açaí, uma açaiteria. Fomos nós que viemos com esse nome para o mercado quando produzimos nosso primeiro produto lá em 2010, que foi açaí. Mas quando veio a Paletitas, vieram as lojas também, as sorveterias Paletitas. Quando adquirimos a Luigi, também hoje é o maior número de lojas em expansão nossa, são da Luigi. Mas faltava uma loja dedicada ao açaí, uma loja com mais variedade de açaí, mais experiências de açaí. E aí viemos com a Natuca Açaí. O açaí da Natuca é uma experiência nova, já são 6 lojas abertas, a última foi em Governador Valadares, a penúltima em Ipatinga, está indo super bem, a de Vila Velha também está indo muito bem. E nós acreditamos que vai ser o nosso maior volume de lojas abertas para 2026, até mais que a Luigi. O Anderson, vamos falar agora de novidades. Estou aqui do meu lado com um potinho, está geladinho aqui, gente. Ó. É uma novidade, é uma parceria que a Lamoia está fazendo com o Bob's, não é isso? Exatamente. Demorou para sair essa parceria, demorou não? Como é que foi a negociação? São negociações que requerem uma série de tempo necessário para a segurança de ambas as marcas. A Bob's tem o critério, eles estão trabalhando com licenciamento de diversos produtos e chegou a hora do sorvete e nos selecionaram. Dentre todos que eles buscaram, nós fomos selecionados para produzir devido à nossa estrutura, nossa parte de certificações e nossa possibilidade de industrializar também para outras indústrias. Então, é um negócio que vai muito além de só nós produzirmos e comercializar nos nossos pontos de venda. Vamos falar, uma indústria no Amazonas, não dá para nós atendermos com a nossa logística, com o nosso time. Podemos estar produzindo para uma indústria de lá e levando o produto com a marca Bob's para ela comercializar. Então, nós temos essa autorização. O produto ficou fantástico, é um sorvete que é muito fiel ao milkshake mais querido do Brasil. Então, o crocante, esse aqui é o meu morango, o seu é o crocante. Isso. Então, ele ficou extremamente fiel, com crocância, né? Aqui com a mescla com muito morango. E a gente tem certeza que vai mudar os nossos resultados desse 2026.
Todas as redes de supermercados já estão cadastradas aqui no Espírito Santo, Minas, onde atendemos no Rio, no sul da Bahia, e a expectativa muito grande do resultado ser absurdo de grande, porque o produto ficou perfeito, Edu. O que significa para uma marca capixaba aqui do Espírito Santo fabricar para uma marca nacional como é o Bob's? Uma conquista muito grande devido ao trabalho de longo tempo de todo o nosso time. Hoje nós estamos com um time de estrutura, de qualidade, de industrial muito robusto, administrativo. Tudo isso é avaliado dentro dos critérios para se conseguir um negócio do porte que é uma parceria, um licenciamento com o Bob's. Uma marca nacional, uma marca de grande valor e que não pode tratar com qualquer outra empresa para poder fazer uma associação dessa. Então, para nós é um grande orgulho e com certeza serão grandes negócios e já tem desenvolvimento novo para acontecer. Já estamos tratando do produto proteico e zero açúcar, junto com o Bob's também, para vir daqui a algum tempo. Legal. O Anderson Lamoia, fundador, presidente do Grupo Lamoia, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao programa Valores. Obrigado, Edu. Um prazer estar com você sempre e estar falando um pouco do que a gente ama fazer e faz com tanto carinho. Legal. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer todo nosso. Agora você fica sabendo o que vem por aí na nossa economia. Vila Velha vive um boom no mercado imobiliário e nesta semana a cidade vai conhecer o primeiro empreendimento de lotes de alto padrão construído dentro do Parque Nari, no novo bairro planejado no município. O Boulevard Arbore fica localizado às margens da rodovia Leste-Oeste e na primeira fase terá mais de 400 lotes em condomínio fechado, com opções de até 800 metros quadrados e com fácil acesso às principais vias e serviços essenciais da cidade. A indústria moveleira capixaba Cimol, com sede em Linhares, vai participar da principal vitrine global do setor, o Salone del Mobile Milano. O evento reúne as maiores referências mundiais em design, mobiliário, iluminação e soluções para ambientes corporativos. A participação acontece em um momento de crescimento da Cimol. A empresa fechou 2025 com faturamento de 100 milhões de reais e projeta alcançar 115 milhões de reais em 2026. O programa Valores de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E se você quer saber mais sobre a nossa economia, acesse o conteúdo completo no canal do YouTube do Folha Vitória. Siga também as nossas redes sociais e não deixe de acompanhar o dia a dia da economia na minha coluna no Folha Vitória. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau!